Eu não sei programar, mas eu só saio desse computador hoje quando sair um Hello World em Zig. O Zig nem lançou oficialmente ainda. Aparentemente não tem muita documentação sobre. E por que Zig? Porque é difícil. Eu tô considerando isso aqui um experimento psicológico. Mas eu tenho motivos para acreditar que vai dar certo. E a única regra desse desafio é que eu não vou poder usar IA, porque senão vai ficar muito fácil. Hoje a gente tem aqui a página do site oficial, página do GitHub, Wikipédia e mais esse manual aqui de iniciantes, que talvez sejam coisas úteis, já que eu não posso consultar IA. Eu quero ver se tem o Zig no apt. Não é possível encontrar o Zig, beleza. Eu vou ler a documentação aqui. Zig é uma linguagem de programação de multiparadigma voltado para sistemas e compilável, estaticamente tipada. Tipado eu sei o que é, tá? Eu acho que eu sei. Quando você tem que declarar o tipo de variável, né? Se ele é inteiro, positivo, negativo, um número fracionado, ou se ele é só um conjunto de caracteres. O que o Rust tá aqui? Por quê? Um dos principais objetivos da linguagem é competir e melhorar a linguagem C, ao mesmo tempo que se inspira em Rust, entre outros. Se o código Zig não parece estar pulando para chamar uma função, ele não está. Isso significa que você pode ter certeza de que o código a seguir chama apenas foo e não bar. E isso é garantido sem a necessidade de saber os tipos de nada. Que? Como assim pulando para chamar uma função? Eu tô lembrando daquela palestra do Clóvis de Barros, né? O cara escreveu! Você só precisa entender! Eu não tô entendendo, velho. Como assim pulando? Nessas horas eu colocaria imediatamente na inteligência artificial, mas agora eu vou ter que queimar meus fosfatos aqui. Ah, entendi. Eu acho que ele não vai ignorar uma função só porque ela não faz nada. Ele primeiro chama um e depois chama o outro. Mas o que eu quero achar aqui é como é que eu crio um arquivo. Porque o objetivo hoje, claro, é aprender um pouco sobre a linguagem, sobre programação e documentar a minha frustração para vocês. Mas a meta final é que saia o tal do Hello World na minha tela, assim, compilado, bonitaço. Nossa, que é isso? Etapas do compilador de Zig. Opa, aqui ele tem um exemplo, ó. Olá, mundo! A gente já tem aqui, a gente achou a resposta da prova, galera. Nossa, entender isso aqui sem uma IA mastigando pra mim vai ser complicado. Bem, identifiquei algo. A função principal, onde é que ela termina? Embaixo, né? Constante, olá, igual a olá. Qualquer variável const, o valor literal é de tempo de compilação. Exclamação em uma sintaxe antes do tipo void indica ao compilador Zig que a função retornará um erro ou um valor. Por quê? Quais são as outras opções, além de um erro ou um valor? O que é um valor? Características de uma variável na programação. A primeira é o nome. Pense nele como a etiqueta da caixa. É o que usamos para dizer ao programa: ei, preciso daquela informação que eu guardei naquela pontuação. Um bom nome que descreve o que tem dentro já nos salva de muita dor de cabeça. Beleza, o nome é a etiqueta, aqui ó, parafusado no cérebro, não esquecerei mais. A segunda é valor, que é simplesmente o que a gente guarda lá dentro, é o que tem dentro da caixa. Pode ser um número, uma frase, qualquer dado do nosso programa precisa usar para funcionar. O legal é que esse valor pode mudar a qualquer momento. Não no Rust. Só se você explicitar isso. Esse é o tipo de coisa que dá para testar, copiando o código, tirando a exclamação e vendo o que acontece, modificando o código, tentando quebrar ele, né? Quem sabe num próximo vídeo, quando eu começar a entender o que significa a primeira linha. É um bom começo, né? Tinha que pegar um desse aqui comentado, né? Será que eu acho um Hello World comentado? Olha que engraçado. Fala assim, é uma linguagem simples. Com certeza, né? Eu boto Python e Zig lado a lado e os dois se confundem na sua simplicidade. Olha aqui, ele tá dando outro exemplo, ó, chamando esse std. Acho que isso aqui vai ter que ser, em todo o programa vai ter que começar com esse negócio aqui. O que significa esse std no Zig? Pô, esse programa aqui não parece tão difícil. O que ele tá tentando fazer? Olha essa segunda linha, já não dá pra entender. Int é um inteiro, né? Parse parece ser uma palavra importante na programação. Analisar. Variável que analisa inteiros. std, fmt, isso aqui para mim é grego. Grego é mais fácil que isso aqui. Teste analisar inteiros. Constantes de entrada 123, 67, 89 e 99.
STD testando alocador. Eu vou ter que descobrir o que é STD. STD é a biblioteca padrão. Vamos começar examinando mais exemplos de ponteiros pendurados. Isso pode parecer algo estranho para focar, mas se você estiver vindo de uma linguagem com Garbage Collector, isso provavelmente será o maior desafio que você enfrentará. Então o Zig não tem coletor de lixo? Por isso que ele é inspirado no Rust? Ele fica colocando esses negócios vazios aqui. Isso aqui é muito louco pra mim, tá? Criar uma variável Goku aqui, ficar um tempo encarando esse programinha aqui pra ver se eu consigo algum progresso. Então, vamos encarar ele. Nossa, é engraçado porque até os exemplos que eram para ser os mais simples possíveis são absurdamente complexos. Eu não sei se alguém que entende de programação vai olhar para isso aqui e falar assim. Parece que aquilo ali faz aquilo ali. Alguém que manja de C olharia para isso aqui e entenderia o que está acontecendo. Quem dirá eu, afegão médio, que tenho em meus bolsos apenas os vídeos do Fábio Akita. Eu tô literalmente olhando para uma coisa que eu não consigo, assim, abstrair nada. É muito difícil encontrar padrões nisso. Por exemplo, vamos pegar essa linha aqui, ó. STD, a gente sabe. Debug. No outro ele tinha definido o debug lá em cima, né? Cadê esse exemplo? Ele tinha declarado STD debug. Aqui ele não fez. Por quê? É mais um dos mistérios que não entenderei, assim, tão facilmente. Imprimir. Esse aqui é fácil, né? Esse aqui, Goku. Tá, isso aqui é só uma frase, né? Ele vai pegar a biblioteca, alguma coisa de debug, e imprimir. A força do Goku é D. Aonde que ele colocou que a força do Goku 9000 é D? User? Não sei. Isso ele definiu lá? Não, né? Peraí. Constante não é variável. Bom, isso podia ser óbvio, né? Mas não foi pra mim. Então, variáveis não são constantes. Faz todo o sentido. Esse código introduz o std string hash map. Por que tem esse ponto, né? Só para ligação? Para diferenciar uma coisa da outra? Não, mas eu não estou satisfeito com std ser a biblioteca. Vamos pesquisar aqui. Nós vamos estar aprendendo como usar a biblioteca padrão, armazenar o input do usuário e então projetar a informação de entrada do usuário de novo no terminal. Bem, pelo menos esse código parece mais simples, né? Ok, a primeira coisa é que ele está importando a biblioteca padrão. Pub, por que pub? Função principal retornará ou um erro ou um valor. Variável de entrada. 5. O 8. O 8 é um número pequeno, acho que é 256, né? Está respondido. É 255. É um número de 0 até 255. Beleza. Posso assistir um vídeo, né? Posso. Linux. Ele tem um arquivo compactado. E se eu tiver que resolver isso aqui, eu vou ter que mexer no dpkg que eu nunca mexi na minha vida. Eu espero que não precise. Estou instalando o VS Code na esperança de que ele facilite a instalação, porque eu não quero baixar os arquivos, descompactar e mexer lá com o dpkg. Realmente não quero fazer isso. Enquanto isso, vamos dando uma lida, né? FMT é uma função que está dentro da biblioteca, né? Não precisa definir isso, porque eu acho que já tem naturalmente. Como é que tá a minha lojinha? Vamos abrir o VS Code aqui. Leia-me, não lerei. Extensões. Zig. Zig Language. Instalar. Confiar em instalar. Não, eu confio, pô. Tá tudo certo, confio em todo mundo. Vamos abrir o cargo, a gente descobre o que é. O gerenciador de pacotes. Tá, então a gente precisa Zig Package Manager. Zigmod. Será que é esse Zigmod aqui? Temos um vídeo no YouTube. Eu acho que é esse tal de Zigmod. Well, in the last episode, I forgot to write these empty braces. And since I said this episode would be about the package manager, so I thought I'd create a package that solves this problem by providing a function that accepts only one parameter instead of two. And while building... Como é que é? Esse é o Hello World que existe, ó. Até que não é a coisa mais apavorante do mundo. Mas olha só que coisa curiosa. Ele não colocou exclamação antes do void. Porque não precisa? Por que ele não colocou? Na verdade, se ele não colocou, o mistério agora fica por que colocar, né? Qual que é essa tal terceira opção misteriosa que não é nem um erro, nem uma variável que vai retornar? Pub fn main. Pub? Por que pub? Eu não sei. Void e abre chaves. Aí biblioteca debug print, hello world, fecha, aí ponto, abre, fecha negócio, ponto e vírgula, ó o ponto e vírgula aí. Here I have an empty project, so I'll create an entry point file, and inside it I'll import the standard library. Then I'll create a new function that takes only one parameter.
Cara, esse cara aqui, ele resolveu meu vídeo, pô. Vamos prestar atenção no que ele tá Package falando. Manager. Não, isso aqui é outra coisa realmente. Mas ele mandou o Hello World ali. Criar novo arquivo. Teste.zig? Ah, ele tá instalando os zigs, ó. Obrigado, VS Code 1. Você é muito gentil. E a gente tem um código em branco. Como é que eu compilo isso aqui depois? Acho que é só dar aquele ponto barra e o nome do arquivo, talvez. É const std igual... Era tipo arroba import std. Era algo assim, né? Vamos copiar o Hello World do vídeo do cara. Const std igual arroba import. Caraca, eu fui quase perfeito. Faltou a porcaria do ponto e vírgula. Ô louco, meu. Aí estamos progredindo. Tá, então eu posso fechar tudo que eu tenho aqui e a gente vai para as perguntas específicas depois de escrever o código. Pub fn main abre e fecha. Ponto e vírgula, e aí o negócio acaba. Bem, vamos organizar as perguntas. Bem, quais perguntas? Vamos começar tentando responder o que é esse const aqui. Eu acho que eu consigo dividir a tela desse jeito. Variáveis versus constantes. Mas é curioso que a biblioteca é uma constante. Uma constante em Zig significa atribuir um valor a um identificador. Isso é nome e isso é valor. Esse nome, ele é arbitrário. Posso botar qualquer coisa aqui, pelo que eu entendi. Agora, porque... arroba import deve ser uma função própria do Zig, né? Mas por que não é só import? Bem, tudo bem ele não ter camadas de abstração, né? Pra simplificar isso. Eu só realmente estou tentando entender qual que é a necessidade disso ser uma constante. Olha, é outro Hello World totalmente diferente, velho. .io. Flechinha, isso aqui deve ser de outra versão, né? Olha só. Esse tem printf e aqui a gente tá usando só o print. Nossa, eu clico nas coisas e ele me explica? Nossa, aqui a gente tá voando, então. Vamos fechar tudo isso aí. Vamos ler pelo próprio VS Code aqui. Um caminho relativo para outro arquivo. Ele tá declarando uma constante que importa o arquivo da biblioteca. Por que não é só import std? Por que eu tenho que associar isso com uma constante? Para o programa entender, né? É como se eu pegasse toda a biblioteca e colocasse ela dentro do programa para ele processar. Pode ser. Pub fn main. Não tem definição para pub. Blocos são denotados com abre e fecha chaves. Beleza, então a gente sabe que é um bloco. Agora, por que tem ponto antes? Vou descobrir como é que roda o comando aqui. Acho que dá para salvar, né? Ctrl S. Zig run teste.zig. Tá, funcionou mais ou menos, né? E se eu fizer assim, /n? Tem que salvar, né? Tá recompilando. E conseguimos. Cansei, tá? Pô. Eu só quero, antes de terminar o vídeo, abrir finalmente a inteligência artificial para que ela consiga me explicar o que são essas coisas que eu ainda não entendi, velho. Então a gente tem no nosso computador esse arquivo que é o código-fonte da biblioteca padrão do nosso queridíssimo Zig. Só que para chamar ele, dentro da linguagem a gente usa essa função import aqui. Mas o programa não consegue identificar isso e para isso a gente coloca uma etiqueta nele com um nome. Então a gente deu um nome de std, mas poderia ser qualquer outro nome, desde que a gente representasse aqui nessa linha 4 com o mesmo nome que a gente definiu lá em cima. E é assim que a gente importou a nossa biblioteca padrão, que tem as funções. Nesse caso a gente tem a função do print, que é o que a gente está querendo fazer, que é escrever na tela. Mas antes, olha só, pub fn main. Pub é porque a gente precisa exportar isso para fora do programa, porque o programa esconde isso por padrão. Então existem funções privadas dentro do Zig. E existem funções, como no caso a nossa, que precisa que saia um valor. A gente quer que saia do nosso programa o que está escrito aqui. Então a gente precisa tornar
a nossa função pública. Função principal, abre e fecha parênteses, void. Abre e fecha parênteses quer dizer que ela tem como pré-requisito nada para começar, enquanto o void significa que ele vai exportar nada, tem como pré-requisito nada, e vai gerar como resultado para o próprio sistema lógico do programa nada também. A gente está chamando não a biblioteca, a gente está chamando a etiqueta que a gente deu para a biblioteca. A gente poderia chamar lá em cima a constante de abacaxi e a gente bota abacaxi.debug aqui, não tem problema não. Biblioteca padrão é a nossa caixinha etiquetada. Dentro dela tem outra caixinha chamada debug, que tem a nossa função print. Print está dentro do debug porque é uma função que serve para explicitar erros quando a gente está desenvolvendo o código. E eu ainda não sanei minha dúvida sobre o que tem além do debug na caixinha std. Mas beleza, hoje o objetivo é o Hello World. Hello World, contra barra N é o sinal para pular de linha, né? Que é bem conhecido. Lembra, a função print tem 2 argumentos. O segundo vai ter esse pontinho aqui, porque o outro argumento tem que vir dentro dessas chaves aqui, para o programa não confundir as chaves de uma função com as chaves do argumento de dentro da função print. Ele coloca esse pontinho antes aqui, é para o identificador do compilador, tá? Vou ser sincero que foi bem diferente do que eu imaginei que seria. O tempo até que tá coerente com a minha expectativa. Demorou umas 2h30 para mim estudar um pouquinho, escrever o código e tentar interpretar isso que tá acontecendo. De maneira bem superficial, óbvio, porque eu não sei programar. Se fosse pilotar um carro, seria imprudência. Mas aqui é só um Hello World no terminal. Ninguém se feriu, tá tudo bem, não é?